Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360 e esta quinta-feira é nosso convidado, o antigo Ministro das Finanças, João Leão. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Gastou muito dinheiro nos presentes de Natal? Esta não conta. Já comprou os presentes todos? Sinceramente, só comprei para os filhos e não tive tempo de tentar tão ocupado. É dos que vai no dia 24 de manhã. Sabe como funciona, João Leão? Sei como funciona. Sim. Sei como funciona. Esta semana, só para ter uma ideia, o Miguel Cabrita fez 22 pontos e ontem a Liliana Reis fez 19. O máximo são 25. Muito bem. Vamos ver se é desta. Nunca ninguém fez. Nunca ninguém. Até hoje, nunca ninguém fez os 25. E se sugere quando alguém está lá a chegar lá, vocês aumentam a dificuldade das perguntas. Então vamos começar à primeira para 5 pontos. O João Leão tem origens goesas do lado do pai. Exatamente. Já foi a Goa? Já fui a Goa só uma vez. É impressionante, mas já fui uma vez em Goa. O meu pai veio estudar para Portugal, para a economia. E passado 2 ou 3 meses, Goa caiu. Isto é, caiu no sentido do Estado Novo passou para a Índia. Da União Indiana, não é? Que se juntou. E, portanto, já lá foi em adulto? Foi com a família? Fui lá em adulto. Era uma família muito ligada a Portugal. São daquelas famílias goesas católicas. Portanto, culturalmente é impressionante, que são totalmente aculturadas. Portanto, a minha avó gostava era da história portuguesa, dos reis portugueses, de toda essa dimensão, e portanto passaram muito pouco de coisas portanto, a religião de influência, não é? De influência. Passaram mais coisas talvez mais de natureza comportamental do que coisas que sejam facilmente daquelas coisas culturais mais explícitas. Sim, é uma felicidade visitar Goa porque tem ali uma marca portuguesa muito grande. Sabe esta de certeza então, como é que se chama o Aeroporto Internacional de Goa? Esta é para 5 pontos. Como se chama? É para 5 pontos. Só visitei uma vez. E uma das vezes cheguei lá de comboio, mas saí de avião. Mas eu vim de Goa, há ali 2 nomes que podem ser, não tenho certeza. Quer ajuda? Pode ser. Se quer ajuda, pode ajudar. Com ajuda pode, se calhar. Ou não. O aeroporto chama-se Mahatma Gandhi, Vasco da Gama ou Luís de Camões? Diria Vasco da Gama. O Ascão, quando eu terrei diziam o Ascão, não, é Vasco. Até há uma cidade chamada Vasco da Gama. Sim, é verdade. Como é que quem é que vai pagar o aeroporto Luís de Camões? É uma boa questão. É uma boa questão. Somos nós, estamos aqui. De alguma forma seremos sempre nós e quem frequenta Lisboa, não é? Mas admito que a solução para evitar haverem a participação direta do Orçamento de Estado, talvez a solução mais fácil do ponto de vista político seja sempre estender o prazo de concessão para evitar a entrada de financiamento público direto. Mas isso não implica que não sejamos nós, enquanto cidadãos e os turistas que nos visitam, que vão pagar via taxas aeroportuárias com a extensão do prazo, não é? Portanto, E o Governo, o Estado prescinde dessa receita. Prescinde dessa receita, não é? O que não significa que seja um bom negócio. O que não significa que seja um bom negócio, mas é mais fácil do ponto de vista político, porque a perda de receita lá do ponto de vista político é ser mais fácil tomar decisões que afetam, que chutem parte dos custos lá para umas décadas depois. Não é? Além do aeroporto há também os acessos, e esse aí já vamos ter todos nós a senti-lo diretamente. Sim, os acessos são portanto, a questão da nova ponte e dos transportes para o Porto são muito elevados e, portanto, é natural que depois o Orçamento de Estado tenha que entrar, não é? E é preciso. Não há outra forma de fazer isto. Portanto, não há outra forma. É absolutamente crucial para nós termos mesmo quando o Governo diz que não vai haver aqui um pagamento direto por parte dos contribuintes. É assim que tem que ser. Dessa dimensão da parte das infraestruturas diretas, da outra parte será naturalmente as taxas aeroportuárias. Também é importante aqui evitar que se sobrecarregue as taxas aeroportuárias, por parte da competitividade e não ter taxas aeroportuárias tão elevadas. Portanto, é importante ter algum cuidado com isso. Agora, eu agora viajo praticamente quase todas as semanas e vimos como o aeroporto de Lisboa está subcarregadíssimo, parece quase 1 metro a hora de ponta à saída de Lisboa, é impressionante. Temos um aeroporto no Luxemburgo, que é uma coisa maravilhosa, que é um aeroporto pequeníssimo, e que é um aeroporto quase privado dos portugueses, porque, curiosamente, eu para chegar à porta de embarque demoro aí menos de 1 hora, meia hora, 40 minutos, posso chegar ao aeroporto até menos de 1 hora antes de partir do avião, e
as cidades com que eles têm mais voos é primeiro o Porto e depois Lisboa. Portanto, é maravilhoso para nós. Começa-se logo a falar português. Chegam a casa logo. Chega a casa logo. Muito bem. Muito bem. Segunda pergunta, nesta tem que ver com uma notícia divulgada recentemente. Qual a percentagem das empresas portuguesas em falência técnica, ou seja, que têm capitais próprios negativos? Vamos dar aqui uma margem de 2% para cima ou para baixo. Percentagem, isso não é fácil dizer, porque eu diria aí perto entre os 30 e os 40. Muito longe. Não é muito longe. Os 40 mais, os 30 não. 26,3% de empresas. E isto é preocupante para a economia portuguesa. Muitas destas empresas são pequenas e médias empresas. A generalidade são pequenas, empresas muito pequeninas e, portanto, nem sempre é necessariamente mais caro. Eu lembro os números que reflito a ti, porque eu também acompanhei o país enquanto governante também quando vinhamos do período da Troika. Portanto, aí a percentagem de empresas até era bastante mais elevada, que estavam com dificuldades. Agora, isso trata sobretudo de empresas muito pequenas e a economia portuguesa neste momento está numa altura extremamente saudável, vem de 8 anos, exceto ali o período da pandemia, que era natural, mas teve 8 anos de grande expansão económica, de grande expansão do emprego. Ainda ontem saíram números do PIB per capita europeu, mesmo comparando mesmo a tal comparação que era feita com os países de leste, e Portugal até melhora também até nessa comparação que era mais difícil, mas sempre temos crescido acima da média europeia, convergido para a média europeia, e temos tido um crescimento extraordinário do emprego e dos resultados das empresas. Mas o tecido empresarial português é resistente. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas estamos preparados para flutuações da economia, mesmo lá fora? Eu já não digo para situações como a da pandemia, que é completamente inesperada, mas o tecido empresarial português resiste a flutuações económicas do exterior? Há algumas áreas onde há alguma fragilidade e há alguma falta de capital entre as áreas. Gostaríamos de ter mais grupos empresariais na área do setor transformador, com capacidade de inovação e em setores de maior valor acrescentado. Essa é a maior fragilidade. Mas Portugal tem tido uma evolução extraordinária económica, e isso fortaleceu até na parte do setor que era frágil até há 2 anos atrás, que era a banca. Entretanto, nós sabemos que tem tido lucros fabulosos. Portanto, esse era um setor de alguma vulnerabilidade, tinha estado a melhorar desde o período da Troika, mas ainda tinha capitais próprios que ainda não estavam, até há uns 3 ou 4 anos atrás, que ainda não eram ideais, estavam a melhorar, mas já não eram. Há quem diga até muita gente que são excessivos os lucros da banca. Agora, neste momento, há uma parte dos lucros da banca que são excessivos e também houve um conjunto de setores pós-pandemia que tiveram lucros excessivos e faz parte do choque estrutural que a economia portuguesa teve. Na banca teve a ver não tanto com o pós-pandemia, mas teve a ver com o período súbito de aumento da inflação, em como nós sabemos, os juros subiram muito rapidamente e de forma automática nos créditos, mas depois nos depósitos não isso não aconteceu, e houve ali um período que se espera que seja temporário, em que há lucros excessivos. Admitimos que o tempo, a partir do próximo ano, os lucros da banca comecem a normalizar, mas houve aqui de facto um período extraordinário que motivou isso, mas penso que tem uma natureza extraordinária. Vamos em frente, tem 2 pontos. Esta é de caras. De caras, esperemos. Se vou bater o recorde ao contrário de não menos é de caras. pontos. Tenho noção que não é de caras, mas vai saber. O João Leão ocupou o lugar deixado por Mário Centeno. Quantos dias? Quantos dias? É fácil. Esteve agora governador do Banco de Portugal com a pasta das finanças. Quantos dias? Sim, claro que eu vou dar aqui uma margem grande. Mais grande. Sim. É fazer as contas. Ou seja, foram... de novembro de 2015, 2020. Portanto, foram 4 anos e 7 meses, não é? 4 anos e... Por aí. 7 quase sim, exatamente. Sim. Portanto, 4 anos, portanto seria 75. 500, mais... Bem, uns 1.800, talvez. Está certo, é assim, claro que não ia acertar, mas é porque Mário Centeno, na hora de despedida, disse mesmo: são 1.664 dias como Ministro das Finanças e números certos. Foi o que ele disse na altura. Ele gosta muito de precisar de números. Trabalhou de perto com Mário Centeno, acha que tem perfil de Presidente? Eu trabalhei extremamente de perto, às vezes as pessoas não percebem, mas eu fui secretário de Estado do Orçamento dele quase 5 anos. Que era a área fundamental das finanças. É uma área, portanto, no fundo é a tal chave do cofre, onde todos vêm pedir, desde os diferentes setores, os diferentes ministros da sociedade, todos vêm pedir o dinheiro, e tem ali
aquela parte que tem que depois ajudar a decidir quais é que são as verbas que são afetas a cada uma das necessidades, e é um trabalho praticamente diário entre o Secretário de Estado do Orçamento que tem que estar em completa sintonia e interação com o Ministro das Finanças. Se isso não funciona, é um desastre. Um governo em que um Secretário de Estado do Orçamento e o Ministro não funcionam. Funcionou muito bem. E éramos nós. O Mário Centeno é fantástico trabalhar com ele, porque é uma pessoa sempre extremamente calma, sempre muito. Com uma grande capacidade, porque é uma situação imaginem situações de mais stress, ainda por cima um governo minoritário, com apoio na Assembleia, também com negociações difíceis, negociações extremamente difíceis, de grandes. Com períodos complicados, como a saída do processamento excessivo, como os incêndios, depois até o início da pandemia. E daria um bom presidente? Eu acho que a mim parece-me que ele tem um perfil para já muito estável e calmo. É uma pessoa sempre com um grande sentido de seriedade e de responsabilidade, não vê só o curto prazo, mas vê também as preocupações de sustentabilidade, de médio prazo, o que é bom para a sociedade do ponto de vista mais estrutural. E eu penso que essa é uma dimensão extremamente importante, que é uma pessoa também com uma grande preocupação social, e isso é bom. Tem uma grande... esta dimensão de preocupação com a sustentabilidade a vários níveis do país e com o médio prazo é muito importante num contexto em que temos uma Assembleia da República muito fragmentada e tudo indica que vamos continuar a ter, com mais partidos, em que há uma tendência para o dia-a-dia, quase como as eleições podem estar a qualquer momento, como o governo também não tem muito... está muito sujeito às diferentes maiorias que se possam gerar na Assembleia, vira-se tudo muito para o curto prazo e para uma certa instabilidade, e aqui trazer um fator de estabilidade com experiência nacional e internacional, que dê uma perspectiva de maior responsabilidade, parece-me extremamente importante. Então, isso é sim, acha que ele tem perfil para presidente. E podia dar... E dos sinais que o próprio Mário Centeno vai dando em termos públicos, já que o conhece tão bem e sem querer que cometa algum tipo de inconfidência, ele quer ou não quer? Eu não tenho aqui nenhuma informação privilegiada sobre isso. Vou falando com ele, mas é natural que ele mantenha uma reserva sobre o assunto. Não é claro, da parte dele não tem dado. Eu penso que há alguns sinais que parecem que poderia estar interessado, parece-me, só lhe sabermos, e vocês também conseguem fazer essa leitura. Também a minha leitura que faço é que pode haver abertura do lado dele, mas não é nada que vejo concretivo, não é? Muito bem, seguimos. Vamos em frente, 7 pontos. Então, vamos aqui a caminho agora dos 12. Eu acho que esta também é muito fácil, João Leão. Olha, e vamos continuar a falar também de alguma... é muito fácil. Vamos continuar a falar de alguma forma também de Mário Centeno. Recentemente houve esta polémica, nos últimos dias, a semana passada, sobre a divergência de previsões entre a previsão do Banco de Portugal e a previsão do Governo para o saldo das contas públicas de 2025. E a pergunta é muito simples. Quantas décimas nesta discussão é que separaram nesta matéria Mário Centeno do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento? Se não estou em erro, serão 4 décimas. Cheio. O Banco de Portugal a dizer que para o ano Portugal terá um déficit de 1 décima, e o Governo a dizer que terá um excedente de 3 décimas, portanto aqui a diferença. São 4 décimas que têm um lado simbólico muito importante. Que é o sinal. É a passagem de um excedente para um déficit. Nem que fosse 2 décimas, passar de um excedente de 0,1 para um déficit de 0,1, acha que era importante? Do ponto de vista puramente numérico, não é muito importante, mas do ponto de vista político e simbólico, do lado simbólico político é bastante importante. Porquê? Porque o país até vinha de um excedente maior, de mais de 1%, e este ano os números também vão estar próximos, só não tão próximos, acima de 1%, porque entretanto uma espécie de segundo orçamento e mais um conjunto de medidas entretanto aprovadas agora em outubro, mas teríamos também este ano próximo de um excedente acima de 1%, e era sem haver uma grande necessidade haver uma execução do ponto de vista das finanças públicas sem haver a necessidade de dar esse salto qualitativo, passar de um excedente para um déficit. E isso não seria só o problema do próximo ano, mas antevinha também uma certa incapacidade para o futuro de ter o controle sobre as finanças públicas e daria mais perspectivas para o futuro. É um importante sinal. É simbólico, mas é muito importante do ponto de vista simbólico. Mas é um aviso. Agora, mais político. Se for um déficit, se for um contexto de uma recessão, a moderação da atividade económica em Portugal e em Espanha, aí seria natural, não teria essa carga simbólica. Agora, se a economia se mantivesse em expansão e com boa saúde como está agora, ter um déficit nesses contextos passando de um excedente superior a 1% daria um mau sinal.
Portanto, é um aviso mais político do que propriamente técnico. Como é que vê essas acusações que foram feitas ao Governador do Banco de Portugal de estar a ter uma interferência política? Eu não diria político nesse sentido, no sentido político de questões eleitorais ou de coisas. É política no ponto de vista da política económica, do ponto de vista nem tudo são números, há uma parte da política económica que é a relação com os cidadãos e a forma como damos credibilidade às nossas políticas, tendo em conta o que é que são a perspectiva, a percepção dos cidadãos e a relação com os cidadãos. É nesse ponto de vista. Mas eu penso, portanto, cabe ao Governador do Banco de Portugal fazer estes alertas também? Eu penso, porque se isto acontecesse, neste contexto, era mais um sinal de que havia uma preocupação acrescida com as finanças públicas e que a prazo o país sem necessidade, partindo de uma situação das melhores de toda a Europa, Portugal tem uma situação do ponto de vista do orçamental, mas não da dívida pública, do ponto de vista do déficit, é um dos poucos países com excedente e chegou até o ano passado, e este ano ainda será com excedentes, portanto é um resultado extraordinário nas finanças públicas, admirado por todos os países da Europa. Portugal é muito bem visto hoje em dia desse ponto de vista, e aliás, se olharmos bem para os mercados financeiros, Portugal, do ponto de vista dos spreads, é o país de todo o sul da Europa com taxas mais baixas, paga menos juros quando pede emprestado, e mesmo do resto da Europa, já Portugal é dos países que está melhor colocado do ponto de vista disso. Agora, eu penso que do ponto de vista da atuação do Governador do Banco de Portugal, e sempre foi assim na nossa tradição, é muito importante que o Governador de Portugal tenha sempre um papel importante na preocupação de uma estabilidade macroeconómica e financeira. E as finanças públicas, como nós chamamos, são um dos pontos vulneráveis e tem sido, nos últimos 40 anos, uma das dificuldades de Portugal em conseguir a tal estabilidade macroeconómica e financeira. E penso que é importante o Governador, e eu gostaria que qualquer Governador do Banco de Portugal soubesse e tivesse a capacidade e a experiência de ir dando estes alertas e estes sinais, que são importantes, sobretudo, mais uma vez, no contexto a que eu referi, em que temos uma situação positiva, que há um certo desleixo, e depois com este Parlamento muito fragmentado, uma tendência para olhar muito demasiado para o curto prazo, sem ter aqui a dimensão dos interesses da população mais a médio prazo, não é? Mas não acha, e usando aqui uma expressão popular, que Mário Centeno se pôs a jeito para estas leituras, se quiser, mais de política partidária, quando passa diretamente das finanças, num governo socialista, para o Banco de Portugal, e depois, uns tempos mais tarde, mostra-se disponível para substituir o Primeiro-Ministro há um ano, quando se pôs a queda do governo. Não acha que ele próprio se colou demasiado ao Partido Socialista? Eu penso que Portugal teve ali, e como nós agora podemos constatar, houve ali um período em que havia uma maioria absoluta sólida, estável, e isso é algo, olhando para toda a Europa, sabemos as dificuldades, olhando para a França, olhando para os outros países, sempre que não há capacidade de conseguir uma maioria absoluta ou com uma coligação na Assembleia que dê uma maioria de suporte estável, tende a gerar situações caóticas, sobretudo em países com maiores fragilidades financeiras. Eu penso que essa solução que foi possível seria em nome do interesse público. Está a falar de há um ano a possibilidade do Partido Socialista. Seria em nome do público de assegurar a estabilidade, que é algo muito a preservar nas democracias. Essa estabilidade, ter políticas que são sustentáveis e não gerir a situação que nós temos hoje em Portugal, como há poucos países têm, é uma situação difícil para o governo e sobretudo também para as finanças públicas, porque temos uma situação de estruturalmente gera instabilidade e uma tendência para um certo descontrole. Não estou a acusar necessariamente o governo, estou a dizer que esta solução de governação, que sem qualquer tipo de apoio na Assembleia da República, gera necessariamente isso. E, em geral, nos diferentes países europeus, acompanhando a política europeia, vemos que há uma grande preocupação, mesmo quando tem uma grande fragmentação no Primeiro-Partido, em estarem meses a discutir para conseguirem uma maioria na Assembleia que dê um suporte estável ao governo. Isso nós não temos aqui, portanto, é uma situação... E foi em nome dessa estabilidade que veio essa disponibilidade. Muito bem. Vamos à última pergunta e vamos lá para fora, para o estrangeiro. Doutorou-se no MIT, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Em que ano foi fundada? Que ano foi fundada? Posso dar as ajudas. Eu sei que é relativamente recente, ou seja, diria que será algures no século XIX. É no século XIX. Diria que era na segunda metade do século XIX. É na segunda metade do século XIX. Já tem 2 pontos neste momento. Não, é no terceiro quartel do século XIX. Eu diria... No terceiro quartel? Não é? Não. Não é no terceiro? É no sexto decil. Não, desculpa, é no terceiro quartel.
Sim, então li, portanto, 1860 e tal, ou 70 É 1860 e tal, está certo. 1861. Desculpa, tens razão. Estava a pensar no último terço. O Bruno tem razão. É o terceiro quartel. Como é que evitamos que os jovens portugueses, muitos deles não formados no estrangeiro, mas formados em Portugal, no sistema público de ensino, saiam do país? As pessoas têm o direito de procurar o melhor para as suas vidas, tendo também essa formação, mas Portugal perde muito com esta saída de pessoas qualificadas. Como é que isso se consegue evitar? Sim, há uma parte que temos que perceber que é no contexto europeu atual, parte que é natural e faz parte dessa mobilidade. Claro. Por outro lado, também outra coisa que é importante é que nós também perdemos, mas também recebemos alguns jovens qualificados e é importante perceber o saldo. Até há quem diga que o saldo é positivo, mas temos que perceber melhor como é que são integrados esses jovens qualificados e se dão todo o seu potencial à economia portuguesa. Mas talvez a principal dificuldade que nós temos, e vai ser uma grande dificuldade nos próximos tempos, é que nós temos a geração menos qualificada de sempre, que é a geração nossa, ou talvez um pouco mais velha, que está agora a ser menos qualificada, não é menos qualificada não sempre, é menos, sempre, mas é menos qualificada. Que está no ativo ainda, eu diria, eu vou corrigir, não é sempre, mas é menos qualificada de toda a Europa. Portanto, a geração que tem mais de 55 anos, até aos 65 anos, a grande maioria deles não acabou sequer o 12º ano. E, portanto, é de longe menos qualificado. Ainda não era obrigatório quando estavam na escola. E depois, a geração que agora está a entrar no mercado de trabalho é das mais qualificadas da Europa. Já está acima da média. Portanto, esta transição muito rápida de qualificações não é fácil de absorver sobre a economia portuguesa. Este é um grande desafio que não é fácil de... Eu acho que aí temos que a pensar mesmo em políticas estruturais de captar empregos para jovens qualificados, não ter só a tal preocupação das indústrias, etc. É perceber o que é que de facto atrai investimento estrangeiro, investimento na área também das exportações, que qualifique, que seja para jovens qualificados. Depois há uma dimensão que é crítica, que é a questão da habitação, não é? Portugal tem aqui um problema da habitação terrível, o preço da habitação, o rácio do preço da habitação sobre os rendimentos é o mais alto da Europa depois do Luxemburgo, ou seja, de onde eu vivo agora. Então, o Luxemburgo também, o preço da habitação ainda é o dobro de cá, mas os salários também são bastante mais altos. E, portanto, é uma situação de facto terrível. E por um lado, este preço da habitação é um reflexo do sucesso económico dos últimos anos. Ou seja, nós saímos da crise da Troika com os preços das casas até arrastamento baixo em Portugal. E depois um sucesso tal, em termos económicos, de crescimento do emprego extraordinário. Portanto, Portugal foi um dos países que mais cresceu o emprego em toda a Europa, atraiu muitos estrangeiros, muito turismo, muitas pessoas vieram para cá trabalhar, muitos também nómadas digitais, que também apareceram. Isso gerou aqui um grande problema, que ainda não houve uma capacidade de resposta, um grande aumento da procura da habitação, mas ainda não houve a resposta do lado da oferta da habitação, foi muito tímida ainda tem que se expandir. E aí tem que haver, apostar em toda a linha e aumentar a oferta. Para a habitação, mas para fixar jovens, acha que os IRS jovens, independentemente do modelo ser do PS ou da AD, independentemente disso, acha que resolvem alguma coisa ou é basicamente para os governos irem dizendo que estão a fazer alguma coisa? Pode ter algum impacto, gera algumas questões, ou seja, uma questão de equidade, pode gerar ali. Eu penso que o generalizar até muito tarde, se fosse uma fase inicial da carreira, percebia melhor. Generalizar até aos 35 anos já começa a oferecer dúvidas. Aí não se preferia até apoios a famílias jovens com filhos do que tivesse só centrado nos jovens. Custa-me perceber como é que um jovem de 35 anos que ganhe 3 ou 4 mil euros tem uma redução de IRS brutal, enquanto uma família com 37 ou 37 anos com filhos e que tem dificuldades não tem isso, tem de pagar taxas de IRS mais elevadas do que o tal jovem, até recebendo muito menos agora. Isso gera algumas questões. Preferia aí o reforço, como é feito em muitas áreas, das políticas dirigidas às famílias jovens, como isto aqui, quer ao nível do IRS, quer ao nível dos abonos de família, e transitasse para isso. Não é? Agora, isto tem algum apoio, mas eu penso que o crucial são salários e habitação. Não é? Portanto, aí e na habitação vai demorar algum tempo a resolver. É preciso criar programas que facilitem a construção, facilidade dos licenciamentos, facilidade mais zonas de construção nas Grande Lisboa e no Grande Porto, para ajudar a reduzir o preço da habitação. João Leão, não sai daqui com as compras de Natal feitas, mas sai daqui com 17 pontos. Foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada por ter aceitado. Já é positivo ou ainda não se quer dizer? 17 e 25. É mais fácil isto ou o orçamento? Para fazer o orçamento? O orçamento é bem mais difícil. Boas festas. Muito obrigada, João Leão.